Oi, sexto ano, tudo bem? Então, voltei com mais uma aula, ok? Vamos continuar nossa apostila, então peguem aí. Lembrando, se houver necessidade, vocês pausam o vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Peguem aí o caderno e a apostila. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar a aula. É uma aula que eu posso dizer para vocês que é uma aula simples, tá? Mas, assim, que a gente tem que ter cuidado porque pode se deparar com uns percalçozinhos no meio do caminho. E que seriam esses percalços? A nossa língua portuguesa, porque a língua portuguesa é muito complicada, não é, pessoal? Ela é muito complexa. Às vezes é o que não parece. Parece uma coisa, mas é outra. Como assim? Então, olha só, a nossa aula de hoje, ela trata do S e do Z. Ah, Luana, que é S e Z? Parece aula de criança? Não, pessoal, não é. Por quê? Nós precisamos escrever certo, né? Usar a nossa ortografia certinho. E o que acontece com S e com Z? Problema de fonética. E não, o que é fonética? Som, né? Vou dar um exemplo claro. A palavra casa. Casa se escreve com S, mas tem som de quê? De Z, né? Ó, gostoso. Aquele sorvete é gostoso. Aí chega lá e bota um Z. Não, não é. É com S. A extensão de Z, né? Então, algumas palavras da nossa língua têm o som de uma letra, todavia se escreve com uma outra letra. Portanto, eu posso chegar à conclusão que a nossa língua é complexa sim, né? Então, esse SZ, se eu não entender umas regrinhas de como aplicar, eu vou acabar colocando o S no lugar do Z e o Z no lugar do S, que é o que mais acontece. Então, quem quiser acompanhar pela apostila, eu tirei tudo da apostila, tá? Peguem aí a apostila. Como eu disse para vocês, é uma matéria, a gente não vai ficar dando rodeios, muitas voltas, né? Porque trata mesmo de som e de regra. Então, você encontra lá no capítulo 12, na página 381. Então, vamos ali. As letras S e Z podem representar o mesmo som em língua portuguesa e, nesses casos, gerar dúvida quanto à grafia correta. Entretanto, observar como os substantivos e adjetivos foram formados pode ajudá-lo você a fazer pode ajudá-lo a fazer a escolha certa na hora de escrever, porque eles botaram redundante aí. Então, o que ele quer dizer com isso? Exatamente o que eu preciso saber, né? Eu preciso entender que essas palavras vão estar em ideias de classes gramaticais, substantivo e adjetivo, tá? Então, eu posso ter o substantivo que vira adjetivo, portanto, eu vou trocar o S pelo Z, ou permanecer. Como assim? Olha, um exemplo muito claro que eu costumo dizer é o seguinte: se eu falo assim, mesa, mesa se escreve com S, correto? Tem som de Z, mas escreve com S. Se eu for usar o diminutivo de mesa como mesinha, eu vou continuar usando S. Por quê? Porque vem de origem da mesa. Então eu tenho que parar para pensar. Se aquela palavra se origina do S, né, o primitivo derivado vai ser com S. Se for com Z, o primitivo derivado vai ser com Z, ok? Isso aí é o clássico, eu sei o que ele está querendo dizer. E aí, a gente dando andamento para as regras, a gente começa com a regra do Z. Nós temos duas, tá? Vamos entender ali a primeira. Escrevem-se com Z os substantivos que foram formados a partir de um adjetivo e terminam em ex ou exa. Então, olha só. O que ele quer dizer? Deixa eu botar a canetinha aqui. O que ele quer dizer, né? Que escreve com esse Z, tá? Os substantivos, os substantivos que foram formados a partir de adjetivo, tá? Então, a origem é adjetivo. Ele vai virar um substantivo, porém terminando com ex ou exa. Como assim? Então, temos alguns exemplos aqui, ó. Grande é um adjetivo, virou grandeza, que é um substantivo, e termina com exa. Eita, não tô. Tá dando ruim aqui. Termina, ó.
Acho que eu coloquei aqui. E termina com isa, ok? Ó, belo é um adjetivo, né? E aí ele transformou em beleza, que também termina com isa. Só que beleza não é adjetivo. Beleza é substantivo. Olha o rápido. Rápido virou rapidez, que termina com ex. Aqui, ó. Termina com ex. A mesma coisa o ácido. Ácido é adjetivo, que fez acidez, que é um substantivo e termina com ex. Então, são palavras que têm uma classe gramatical que vira outra classe gramatical, transformando-se a escrita, né? Grande, adjetivo. Grandeza, substantivo. Então, qual é a regra para ele estar sendo escrito com esa, né? É um substantivo que origem de adjetivo, ok? Deu para entender? Vou dar um outro exemplo para vocês que não seja o que está aí. Estúpido, né? Um adjetivo estúpido, virando substantivo, torna-se estupidez, que termina com ex, ok? Ó, vamos para o segundo. O segundo diz assim: escrevem-se com Z substantivos no diminutivo ou aumentativo quando a palavra original já não tinha S. Ih, que confusão! Então, olha só. Que não tinha S. Então, são substantivos normais, né? Que quando virar diminutivo ou aumentativo, eu só vou colocar Z caso ele já não tenha o S. Como assim? Olha os exemplos que tem aqui, ó, nessa listinha aqui. Nó é um substantivo. O diminutivo, nozinho. O nó não tem S, então esse nozinho vai virar Z. Maria é um substantivo próprio, mas é um substantivo. Não tem S, né? Mariazinha, Z. Flor não tem S, florzinha, com Z. Rio não tem S, diminutivo, riozinho, com Z, ok? Então, aí a gente tá numa regra de substantivo, que quando virar diminutivo ou aumentativo, que não tiver S, vai virar Z, ok? Deu para entender? Bom, beleza. Vamos partir para outro, que é as regras agora do S. Adjetivos com S, tá? Deixa eu pegar a caneta novamente e vamos envolver aqui, ó. Adjetivos com S. Então, eu tenho duas regras, uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. A primeira, escreve-se com S adjetivos pátrios, adjetivos que indicam títulos e origens terminado em ex ou esa. Então, eu só vou escrever com S os adjetivos pátrios, adjetivos que indicam títulos e terminam, ou seja, que se originam com ex e esa. Por exemplo, aqui, ó, vou dar uns exemplos aqui, ó. Marquês, marquesa, é um título, né? Ó, burguês, burguesa, é uma origem. Francês, francesa, que é um adjetivo pátrio, porque se trata de lugar, né? Quem mora na França é francês, no caso, mulher francesa. E escocês é a mesma coisa, escocesa. Então, tratou de adjetivo pátrio, lugar, origem, título, você já sabe que eu vou escrever com S, tá? A segunda, escreve-se com S os adjetivos que terminam com osa ou osa, né? Que é o exemplo do gostoso, é um adjetivo e termina com oso, né? Aí eu tenho, ó, famoso, famosa, que é adjetivo, gostoso e gostosa, que eu acabei de falar, misterioso e misteriosa. E o último exemplo que tá aqui é meloso e melosa. São adjetivos que terminam com oso e com osa, ok? Perfeito? Então, eu coloquei aqui um exercício para a gente fazer juntos também da apostila, tá? Não se preocupem, a gente vai fazendo juntos aqui, mas tem um slide só com gabarito para depois quem quiser pausar e conferir o gabarito, tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele tá pedindo para a gente marcar um X. Ali, ó. Deixa eu ver aqui. Leia as palavras de tabela e assinale se são escritas com S ou com Z, né? Então, a gente vai marcar aonde for S e aonde for Z. É isso que diz lá, porque eu acabei não colocando enunciado aqui, mas eu li ali agora na apostila. Então, vamos ali.
É bom que eu vou falando, né? A gente pode ir discutindo as regras, né? Porque na página 382, que é o exercício de uma das páginas do exercício de casa, já começa para justificar. Então, depois também vocês podem voltar no vídeo, né? E fazer a conferência com o que eu tô falando. Mas não se preocupe não que vocês vão tem tudo escrito bonitinho, não vai ter problema. Então, vamos lá. A acidez, né? Se escreve com S ou com Z. Deixa eu botar minha caneta aqui. Com S ou com Z, pessoal. A acidez se escreve com Z, né? Por quê? Porque vem aquela origem, né, do ácido. Tá até já como exemplo na própria apostila, né? Ele é um adjetivo e que virou substantivo. E aí termina com is ou esa, né? Arvorezinha. Arvorezinha também se escreve com Z. Por quê? Porque é árvore o substantivo. Quando tem um substantivo que não tem S, né? E o diminutivo ou aumentativo vira Z, ok? Asinha. Asinha já se escreve com S. Por quê? Porque vem de asa, né? Asa não se escreve com S, consequentemente, o substantivo vai ser também com S, ok? Só é com Z quando não tem o S, né? É só vocês decorarem assim. Se tem S, continua com S. Se não tem S, vira Z, perfeito? Vamos então para beleza. Essa é muito fácil. Beleza com Z, né, pessoal? Essa aí vocês já acertaram. Por quê? Do ácido, do acidez, tá lá na apostila, né? É um adjetivo que virou substantivo terminando com ex ou esa. Burguesa, essa eu quero ver quem vai acertar. Burguesa é com S. Por que burguesa é com S? Quem vai lembrar da justificativa é aquela, né? Que no caso aí é origem, que pode ser adjetivo pátria, pode ser o que indica título, né? Por isso que é com S. Defesa, também é muito fácil, também é com S. E por quê? Por que defesa é com S? Quem vai lembrar essa? Tá lá também na justificativa, né? Eu vou dizer, no caso da defesa, é um substantivo, né? É um adjetivo, portanto, vai ser classificado diretamente com S. Estupidez, esse eu dei como exemplo, né? Ele é com Z porque vem de estúpido. E quando eu faço a transformação de adjetivo para substantivo terminando com ex ou com esa, é com Z. Florzinha, isso também tá lá na nossa apostila já, né? É com, quem vai me dizer? Z, perfeito. Porque o substantivo flor, quando vira aumentativo ou diminutivo, quando não tem S, vira Z, né? E francesa, quero saber quem vai me dizer essa. Gabaritaram, muito bem, é com S. Exatamente a mesma coisa, né? Adjetivo pátrio, origem, lugar, já sabe que é com S. Freguês. Freguês é com quê? Com S, né? No caso do freguês, você vai lembrar do freguesa também, perfeito? Então, vamos lá. Do lado de cá, gostoso, não, gostosa, com S, adjetivo terminado com osa ou osa, né? Grandeza, com Z, é aquele famoso lado grande que vira adjetivo que vira substantivo, ex ou esa, também tá lá como exemplo. Lapisinho, lapisinho, ele é com S, porque a origem dele, lápis, já é S, né? Ó, lápis já se escreve com S, portanto, o aumentativo do diminutivo vira S. Mãozorra, agora eu quero ver, nunca ouviram falar dessa palavra, uma mão grande, né? Uma mão grande. E aí, é com Z ou com S esse mãozorra aí? Com Z, que aí é aquela da classificação do substantivo mão, né? Que não tem S, quando aumentativo e diminutivo vira Z. Marquesa, perfeito quem disse S, é aquela de origem, lugar, né? Por isso que é com S. Melosa, melosa com quê? Com S, é o mesmo exemplo do gostoso, gostosa, porque é um adjetivo que termina com osa. Mesinha é com quê? Com S também. Por quê? Porque o substantivo original dela é mesa, que já é S,
portanto, aumentativo e diminutivo vai ser S, né? Essa aqui eu vou botar do lado só para não precisar apagar a canetinha. Quem tá com a apostila vai ver ali. É raizinha, né? Vem de raiz. E aí, nesse caso do raiz, que já se escreve com Z, eu vou colocar Z, né? Raizinha é com Z. O de baixo que está escrito ali é riozinho, que vem de rio. Um rio substantivo que não tem S, que fica com Z também, ok? Vou botar aqui do lado. E o de baixo é surpresa. Surpresa se escreve com S. Muito bem. Perfeito. Gabaritaram. Então, vamos conferir aqui o gabarito para vocês verem melhor. Aí, quem quiser conferir, né? E como eu disse, como a gente foi falando, eu fui comentando com vocês o porquê que é com S e com Z, vocês já podem depois voltar ao vídeo para conferir a resposta quando vocês fizerem um dos exercícios, ok? E aí eu deixo para vocês esses exercícios aí, ó, página 382 até a 384, tá? Façam, não esqueçam de fazer, mandar foto para mim e também escrever um pouquinho sobre a aula, né? Fazer aquele resuminho breve no caderno de vocês. Perfeito? Então, um beijo, fica com Deus. Façam aí a tarefa de vocês. Pause o vídeo para conferir o gabarito aí, tá bom? Então, um beijo.